Olá, eu sou o professor Paulino e esta aula vai ser a terceira aula, referente à racionalização de denominadores. Então, esse conteúdo nós dividimos ele em três partes. A primeira aula foi sobre racionalização de denominadores quando o índice do radical for 2. Na segunda aula, nós dividimos a racionalização dos denominadores, né? Quando ele vai ter um índice diferente de 2 no radical. E esta aqui é a parte 3, pessoal. Que eu chamei aqui de terceiro caso. O denominador, ele é uma adição, mas também pode ser uma subtração de dois termos, em que pelo menos um deles, gente, é uma raiz quadrada do tipo não exato. Obviamente vai ser um número de que tipo? Vai ser um número irracional. Bom, embaixo no denominador, ou vai ser uma soma ou vai ser uma subtração, tá bom? Onde pelo menos um desses termos é uma raiz quadrada não exata. Vamos olhar aqui para a letra A. É uma soma de dois radicais. Confere aqui, ó, é uma adição de dois radicais, em que pelo menos um deles é uma raiz quadrada. No caso aqui, os dois são raiz quadrada. Letra B, não é uma soma, mas é uma subtração. Os dois são raízes, tá bom? Letra C, 1 sobre raiz de 11 menos 3. É uma subtração. Pelo menos um deles é uma raiz quadrada. No caso aqui, gente, é o raiz de 11. O 3 não tem radical nele, mas a gente faz a racionalização também, ok? Aqui talvez seja um pouco mais trabalhoso, pessoal, mas assim, a gente tem que lembrar de algumas propriedades do oitavo ano, produtos notáveis, alguns, não todos, né? Mas assim, a gente tem que estar antenado nessas situações, né? Sobre algumas coisas que a gente já estudou. Tanto na primeira aula quanto na segunda aula, nós tivemos sempre que estar descobrindo o fator racionalizante, que é ele que vai multiplicar no numerador e é ele que vai multiplicar também no denominador. Para que você, no final das contas, gente, faça desaparecer esses radicais aqui, ó, que estão no denominador. São números irracionais, isso não vai poder existir. Bom, aqui não é tão complicado assim, pessoal. Como é que vai acontecer? Da mesma maneira que eu vou fazer aqui a A, vai seguir o mesmo raciocínio para B e também para C, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é o seguinte: eu vou repetir, tá certo? Vou repetir aqui a mesma situação. 5 sobre raiz de 2 mais raiz de 3 vezes. Bom, é aqui que vai estar o fator racionalizante. Eu vou dizer para vocês como é que vai funcionar nessas situações, pessoal, que o radical é uma soma ou subtração de radicais e que pelo menos um deles é uma raiz não exata. O fator racionalizante, gente, olha para cá para o denominador, é raiz de 2 mais raiz de 3. O fator racionalizante é tu fazer o raiz de 2 menos raiz de 3. Vai fazer aqui o conjugado, tá bom? É um conteúdo assim um pouco avançado a falar conjugado, mas você vai trocar o mais pelo menos, tá certo? Embaixo você vai repetir o mesmo fator racionalizante, raiz de 2 menos raiz de 3. Bom, o que você não vai poder agora, pessoal, é errar essas contas, tá certo? De forma alguma, porque senão aí você vai colocar tudo a perder. O que acontece aqui, gente? Olha, acontece o seguinte, você tem a multiplicação de duas situações. Essa parte aqui que está de vermelho está multiplicando essa parte que está de azul. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 é 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. Pode deixar assim, não tem problema não. Tá certo? Não tem problema não. Agora aqui você tem que tomar bastante atenção. Então você tem raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. Pessoal, aqui para eu não fazer o passo a passo que nem eu fiz nas aulas anteriores, aqui nós vamos ter que nos recordar de alguns produtos notáveis. Pessoal, isso aqui é o produto da soma, né, de dois termos
pela diferença desses mesmos termos. E aí, quando você tem o produto da soma pela diferença, deixa eu só revisar bem aqui, ó, lá do 8º ano, nós tínhamos algo desse tipo aqui, ó. Nós tínhamos A mais B vezes A menos B. Isso aqui, pessoal, no finalizar aqui das situações, depois que você fazia primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo, segundo vezes primeiro e segundo vezes segundo, que eu não vou fazer aqui, não vou detalhar, você terminava numa situação desse tipo aqui, ó. A2 menos B2. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Que aqui, na grande maioria dos casos, você vai utilizar esse produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos sempre vai ser igual à diferença do primeiro, a diferença aqui no caso, ó, menos, diferença do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Lembrou disso aqui, você vai sair de todas essas situações aqui sem nenhum problema. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Observem só. Bom, então, baseado na explicação anterior, vamos continuar aqui, gente. Ó. O produto da soma pela diferença de dois termos sempre vai ser o primeiro termo ao quadrado. Professor, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é raiz de 2. Tá certo? Vamos aplicar aquele produto notável. Menos o segundo termo ao quadrado. Gente, nessa multiplicação, quem é o segundo termo? É raiz de 3. Então, ó, raiz de 3 também ao quadrado. Pessoal, estou aplicando logo aqui o produto notável, porque dessa vez, se eu for colocar o passo a passo, vai demorar bastante, tá certo? Então, você repete aqui, ó, 5 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3 sobre... Aí você continua. Raiz de 2 ao quadrado, se você lembrar da aula anterior, gente, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, certo? Menos raiz de 3 elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3. Ok? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que tu vem para cá para o 2. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Tu acaba na raiz de 9, que é 3. Tá certo? Então, pessoal, ó, continuando aqui, ó. 5 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3, fecha parênteses, 2 menos 3, que deu menos 1. Então, finalizando, você vai colocar o resultado. Só tome cuidado aqui, porque o denominador é 1, e esse 1 aqui ele é negativo. Se não fosse esse detalhe, o resultado seria 5 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3, fecha parênteses. A questão é que 5 dividido para 1, gente, é 5, mas só que esse 1 aqui, ele é o quê? Negativo. Então, ó, o resultado ficou negativo, tá certo? Ok? Então, o fator racionalizante, pessoal, é sempre você pegar, por exemplo, se aqui tem mais, ele vai subir para cima com o sinal de menos e ele repete novamente embaixo com o sinal de menos. É o chamado fator racionalizante. Observe que inicialmente nós tínhamos raiz de 2 mais raiz de 3. Lá nos finalmente, o denominador ficou 1, um negativo. Então vemos que a gente saiu da situação que é irracional para uma situação final que é racional. Vamos tentar fazer aqui a letra B, tá certo? Vamos seguir o mesmo padrão e linha de raciocínio. Vou repetir aqui a primeira, vou repetir ela do jeitinho que ela está aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 5, vezes... Gente, aqui é que vai estar o segredo, tá certo? Nós vamos descobrir o fator racionalizante. O fator racionalizante é só tu pegar essa situação aqui, ó, que está aqui,
E repetir aqui novamente no numerador. Raiz de 7. Um detalhe, como aqui é menos, tu vai colocar aqui no que, ó? Mais. Apenas isso, pessoal, tá certo? Ok? Mais. E repete o raiz de 5. O que nós fizemos aqui na letra A? Quem era o fator racionalizante? Raiz de 2 menos raiz de 3. Por quê? Porque aqui ele era mais, então, ó, por isso que aqui ficou menos. E o fator racionalizante, ele repete em cima e repete embaixo. Então, nós vamos repetir aqui embaixo também, ó. Raiz de 7 menos raiz de 5. E aqui, eu vou fazer um pouco mais... Não é que eu vou fazer um pouco mais rápido, nós vamos pular algumas etapas aqui, pessoal, que nem fizemos na letra A. Não vai ser necessário você desenvolver esse produto da soma pela diferença, porque ele ia demorar bastante. Então, o que acontece aqui, ó? Ainda assim, vai ter umas contas assim, delongas. Então, ficou raiz de 2, certo? Que multiplica raiz de 7 mais raiz de 5. Tá aqui esse produto numerador. No denominador, gente, vamos aplicar o produto notável. Que produto notável é esse, gente? Ó, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui uma subtração de raiz de 7 menos raiz de 5. E temos aqui na outra parte aqui, ó, que não é uma subtração, aqui é para ser uma adição, ó, é para ser igual ao de cima, tá bom, gente? Ó, eles têm que ser iguais, os fatores racionalizantes. E temos aqui a soma de raiz de 7 mais raiz de 5. Só que agora eles precisam ser multiplicados um pelo outro, pessoal. É aqui que eu vou aplicar o produto notável. O produto da soma pela diferença sempre vai ser igual ao primeiro termo ao quadrado, que é o raiz de 7 elevado a 2, menos o raiz de 5 também elevado a 2. Por quê? Porque lá no produto da soma pela diferença de dois termos, o resultado sempre vai ser o primeiro termo menos o segundo termo ao quadrado, tá bom? Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Pessoal, se você quiser sair multiplicando raiz de 7 vezes raiz de 2, pode. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Não tem problema nenhum não, tá bom? Ou pode deixar da forma como está. Eu vou multiplicar aqui para a gente não... Tá certo? Raiz de 2 vezes raiz de 7. Isso aqui é raiz de 14. Estou fazendo de forma bem direta. Mais raiz de 2 vezes raiz de 5. Isso aqui vai dar raiz de 10. Pode deixar assim. E aqui vai ser 7 menos 5. Porque o quadrado da raiz de 7 é 7. O quadrado da raiz de 5 é 5. Então, finalizando aqui, gente, ó. O raiz de 14 mais o raiz de 10 no numerador e 7 menos 5, 2, tá bom? Aqui você não pode fazer a soma de 14 mais 10, de forma alguma, pessoal, tá bom? Você não pode fazer. E aí, dessa forma, nós finalizamos aqui o exemplo aqui da letra B, ok? No início, pessoal, era raiz de 7 menos raiz de 5. Só números irracionais aqui é só o que não falta. Raiz de 7 menos raiz de 5. Terminou com um denominador igual a quanto? Terminou com um denominador igual a 2. Então, você viu que aqui dá para existir um resultado, mesmo que aproximado, dá para existir. Agora aqui é complicado. Você dividir isso aqui, só tem número irracional. Raiz de 2 dividido por raiz de 7 menos raiz de 5, isso aqui é muito estranho. Por isso que a gente tem que fazer todo esse processo aqui, tá certo? E vamos finalizar aqui com a letra C. Segue a mesma, gente, a mesma linha de raciocínio. O professor vai repetir a mesma estrutura, né? 1 que multiplica raiz de 11 menos 3. Aí, vezes, continuando. O fator racionalizante é o mesmo raiz de 11 e 3, só que aqui, ó, com sinal de mais. Vou destacar de uma outra cor para você entender melhor. Quem é o fator racionalizante? É raiz de 11, como aqui é menos, então aqui fica o quê? Mais. E ele repete aqui também no denominador, gente, ó. Sempre é da mesma forma, sempre. Mais 3.
E agora você tem que fazer essas multiplicações, tá bom? Igual nós fizemos na letra B e na letra C. 1 que multiplica raiz de 11 mais 3. Gente, é raiz de 11 mais 3, tá bom? É raiz de 11 mais 3. No denominador, você tem aqui, ó, 11, raiz de 11 menos 3 vezes raiz de 11 mais 3. Gente, isso aqui é produto da soma pela diferença de dois termos. Quem é o resultado? É o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É raiz de 11. Então, ó, é elevado a 2 menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 3. Então, ó, 3 ao quadrado. Tu repete aqui raiz de 11 mais 3 e resolve aqui embaixo. Quanto vale o quadrado da raiz de 11? É 11. Ou seja, é 11 vezes, é raiz de 11 vezes raiz de 11, é raiz de 121, cuja raiz é 11. Menos o quadrado de 3 é 3 vezes 3, que é 9. Então, ó, finalizamos aqui, gente, ó. Raiz de 11 mais 3, 11 menos 9, 2. Então, gente, vocês viram que não é tão complicado assim, não. Existem algumas questões que te levam a um raciocínio mais profundo, mas para você chegar nesse nível, tem que passar por esses exemplos básicos aqui que nós comentamos. Então, nós tivemos 3 aulas sobre racionalização de denominadores. Essa aqui é a parte 3, tá bom? Não sei se é a mais difícil, mas tem aluno que se enrola mais aqui pelo fato de ter mais cálculo, mais contas, como a gente diz no dia a dia. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos. Até mais.